A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, que o Senhor venha derramar da tua unção sobre a tua vida, sobre a tua família, que as bênçãos do Senhor caia sobre ti. Amém, irmãos? Venha compartilhar, venha comentar, venha deixar o seu like, né? Curtir, venha se inscrever no canal. Assim você vai estar me ajudando a fazer mais vídeos aqui para o canal, trazer mais experiências de vida cristã e falar mais da palavra do Senhor, né? De uma forma simples, sem muitos rodeios, né? E vamos estar falando hoje sobre os falsos profetas. Sim, irmãos, falsos profetas existem dentro das igrejas, dos ministérios. Eles fazem com que o povo acredite em tudo que eles falam. Eles manipulam as pessoas dentro da igreja. E eles se fazem de santo. Eles se fazem ser quem não são. Eles vestem uma capa para se proteger da falsidade que eles vivem. O falso profeta são homens que vivem aparentemente uma unção extraordinária. Porque o dom Deus dá e Deus ele usa quem Ele quer. Mas não significa que essa pessoa ela está sendo salva e está sendo abençoada em todos os termos. Porque o Senhor é bom. E muitas das vezes você vai lá na igreja e você pede com tanta fé e você é curado. Mas não significa que aquela cura, que aquela libertação, não significa que seja um pastor que fez isso. Não se deixe enganar, porque quem faz é Jesus Cristo. Hoje em dia a gente vê pastores se fazendo de santos, querendo o primeiro lugar nas igrejas, querendo, quando chegam, querem, sabe, o foco total neles. Pregadores cobrando caríssimos para pregar a palavra do Senhor. Quando é que Jesus cobrou para pregar a palavra? Me diz. Né, irmãos? A gente tem que ser mais sábios na palavra, no espírito espiritual. Como eu vou dizer, irmãos? Na vida espiritual. É isso. Nós temos que ser mais sábios. Ter a visão espiritual. Porque o mundo nos oferece muitas coisas. E a gente, quando a gente está fraca, a gente não tem entendimento o que é realmente servir a Jesus, o que é realmente ser um cristão, a gente cai na lábia desses falsos profetas que sobem nos altares, que fazem profecias erradas, que fazem coisas erradas. E muitas das vezes as pessoas não veem, não enxergam. E eles só querem saber de si mesmos, esses pastores, de se vangloriar. Eles usam das pessoas que estão ali carentes, com a sua vida totalmente destruída, para se beneficiar. Vão lá e fazem aqueles votos, manda as pessoas fazer aqueles votos. E as pessoas querem cura, elas querem a bênção, elas são capazes de dar o que não tem. Só que, amados, entendam, Jesus, Ele não nos cobra nada, Ele faz tudo pela graça. Porque Ele tem a graça que nos basta. Se nós tivermos fé, Ele nos cura. Quando é que na Bíblia, para curar, para ser abençoado, Jesus cobrou alguma coisa? Quando? E hoje em dia você vê que é uma cobrança para o povo ser abençoado.
sabe? Não é porque fala bonito, irmãos. Entenda. Não é porque fala bonito a palavra do Senhor perfeitamente. Os teólogos que vão lá e estudam a palavra. Não esqueçam, irmão. Não esqueçam que até o diabo sabe toda a palavra do Senhor. O diabo, ele conhece a palavra. Então, não se deixe enganar, não. Deus, ele conta com você. Ore a Deus, tenha mais intimidade com o Senhor, para que não deixe mais ser enganado por esses homens corruptos, esses fariseus, né? São os fariseus que querem aparecer, é um aparecimento, sabe? O altar tem que ser para eles, não é mais para Deus. O altar tem que ser para eles. Não é mais para Deus, eles não dão liberdade nenhuma para Deus agir. Mas eu fui lá, o irmão curou, o irmão fez. Pela misericórdia do Senhor, Jesus ainda faz milagres, porque o povo clama a Ele. Mas tem muitos falsos profetas que têm se beneficiado. E um dia vão ter que pagar a conta com Deus. Aí, irmãos, eu te pergunto, se vai uma pessoa bem simples lá, que mal sabe falar no altar, muitos não dão nada pela pessoa, e aquele ali Deus quer usar, aquele ali Deus quer fazer, aquele ali Deus quer fazer algo na tua vida e transformar a tua vida e falar com simplicidade, mas de coração, sem rodeios, sem estratégias, sabe? Aquelas câmeras ali para colocar o povo nas redes sociais para dizer que curou, para dizer que libertou. Jesus não fazia nada disso. Os apóstolos não faziam nada disso. Os profetas não faziam nada disso. Hoje em dia é cada um querendo aparecer mais que o outro dentro das igrejas. Querem mostrar que são mais santos, mais usados por Deus. É uma competição que eles fazem. Acho que Deus está se agradando. Deus não está se agradando. Deus não está se agradando. Deus se agrada de pessoas simples e que faz a obra dele. E aí o que anda acontecendo nas igrejas? As pessoas simples estão sendo pisadas, não estão tendo a oportunidade de fazer a obra, porque os grandão, eles pisoteiam os pequenininhos. Mas eles não sabem que os pequenininhos são do Senhor. Eles não sabem com quem eles estão se metendo. Eles acham que são de Deus, que estão fazendo as coisas certas, mas estão fazendo tudo errado. Estão fazendo tudo errado. Tudo fora da Bíblia. É só você ler, irmão. Jesus, ele está aí, de braços abertos para você. É só você clamar a Ele. Pedir para Ele tirar as escamas dos teus olhos. Porque enquanto tiver escamas nos teus olhos, você não vai poder enxergar o que Deus tem para ti. E aí você vai viver uma fé movida a engano. Não uma fé em Cristo Jesus, que é Ele que liberta, Ele que cura, Ele que faz milagre. Então, irmão, cuida. Cuida o que você vai fazer, cuida com quem você vai buscar nas igrejas. Não sejam apavorados pela bênção, porque quando Deus, ele quer te abençoar, irmão, pode ser até em casa. Deus abençoa em qualquer lugar. Não precisa você ficar apavorado atrás de falsos profetas para te enganar. Para trazer profecias falsas, revelações falsas, coisas que não vai mudar a tua vida.
Você tem que ter fé no Deus verdadeiro. Você tem que viver 24 horas para esse Deus verdadeiro. Não viver esperando que vai chegar em tal lugar e sair se quebrando para ir lá receber algo. Aí você está fazendo errado. Você não está crendo em Deus, você está crendo no homem, no que Ele pode fazer por você. Deus nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha no oculto e no escondido. E ele abre os olhos de quem ele quer. Você quer o quê? Ser enganado a vida toda? E até quando o povo de Deus vai se deixar levar? Até quando, irmãos? O povo de Deus vai deixar de crer em Deus para crer num homem? Os falsos profetas, eles enganam. Vivem uma vida totalmente falsa. Dentro da igreja, eles são de um jeito. E chega na verdade, irmãos, lá no fundo do profundo, só Deus conhece a eles. Eu não estou aqui falando que são todos, mas a grande maioria anda se iludindo com esses falsos profetas. Muitas das vezes, nem dinheiro tem, mas vão lá e fazem seus votos. E acabam ficando endividados. E acabam nem alcançando o que querem. Por quê, irmã Juliana? Porque simplesmente Deus não está naquele propósito. Faça você um propósito com Deus, para ver que você vai conseguir alcançar o que você tanto almeja do Senhor. Faça você as suas escolhas. Não deixa ninguém decidir nada por você, não. Não deixa ninguém ficar dizendo o que é para você fazer, o que não é, porque a Bíblia nos fala que aquele que recebe o Espírito Santo vai nos mostrando tudo o que nós precisamos. A cada um. Então a gente não precisa ser levados para falsos profetas. Cultuar a Deus é bom, é maravilhoso, gente. Não estou falando o contrário. Mas existem os falsos profetas. Está na Bíblia, não sou eu que estou falando. Eu não estou aqui julgando um e o outro, porque senão eu daria nomes. Mas eu estou falando que tem. E como tem. Como tem pessoas gananciosas no mundo que usam o nome do Senhor e só querem aparecer, viver de aparência, viver de enganação. Tantos profetas homens quanto profetas mulheres, tantos pastores quanto pastoras, quanto bispo quanto bispa, tantos profetas quanto profetas homem e mulher, né? Independente. O que o Senhor ele quer é que nós se entregamos a Ele. O povo está sendo enganado por não saber, por não conhecer a palavra do Senhor, por não ler, por não se pedir para Deus entendimento. Eu demorei para entender a palavra do Senhor, para entender o que o Senhor queria comigo. Quem sabe você até agora ainda não recebeu sua bênção. Sabe por quê, irmãos? Porque você está pegado ao homem, à mulher. E é por isso que você não consegue vencer na vida.
O Senhor, Ele tem ciúmes da gente. Você sabia? Você sabia que o Espírito Santo, Ele tem ciúmes da gente? E Deus, Ele quer que nós servimos somente a Ele. Somente a Jesus. Mais ninguém. Na Bíblia diz que Jesus, Ele fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Palavra linda, né? Se imagina, se ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, então Jesus é o caminho. Então você tem que entender que você tem que crer em Jesus, que Ele é na tua vida, que é Ele que te liberta, que é Ele que te cura, que é Ele que abre os caminhos, abre as portas para você. Quando estão tudo fechado, as portas todas fechadas, Ele abre o caminho. É Ele que muda a tua história. Somente Ele tem o poder para mudar. Homem tem poder para falar, para curar, orar. Sim, não estou falando que não. Tem sim. Tem determinação. Que Jesus deu, né? Os dons maravilhosos para homens e mulheres trabalhar para Ele. Para quê? Para se glorificar? Se gloriar? Não, né, irmãos? Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque é através dele que a gente faz milagre, que a gente ora, que a gente tem revelações, que a gente entrega muitas das vezes as revelações, né? As profecias que Deus manda, toca no nosso coração, que chega a arder no coração pra gente entregar. E aí a gente corre lá e fala, irmão, Deus tá mandando te falar que isso. É Deus, irmãos. E às vezes é pessoa bem simplesinha que vem falar contigo. Tu não precisa esperar aquele pastor, aquele profeta. Não precisa. Não precisa de tudo isso, não. Jesus às vezes está bem pertinho de ti, falando contigo e tu não tá dando ouvidos. Jesus, ele é maravilhoso, ele cuida da gente. Você tem que entender que você tem que depender somente de Jesus. A partir do momento que eu comecei a depender de Jesus, a minha vida foi transformada, o meu coração foi transformado. E não depender do homem. Porque antes eu também achava que depender do homem ia mudar minha vida, depender, né, da fé daquele homem. E a gente acaba quebrando a cara. Entendeu? Muitas das vezes a gente depende da fé que é motivada pelo aquele profeta, pelo aquele homem que revela, por aquele homem que cura. A gente é movida pela fé dele, mas a nossa fé a gente não tem, que é Jesus. E daí Deus, ele fica falando, poxa, estou aqui, por que não me pedem? Por quê? Se eu estou aqui bem pertinho. Estou aqui com meus ouvidos atentos. Por quê? Por que não me buscam? Por que precisam de um e o outro? Claro, irmão, a gente precisa se reunir com os irmãos para quê? Para falar de Jesus, para a nossa fé cada vez mais ser fortalecida. Para a gente não deixar o mundo tomar conta, porque o mundo, ele tá aí de bandeja, dando bandejadas pra gente voltar de novo aos caminhos ruins. Mas a gente tem que entender, irmãos, que a gente tem que depender de Jesus. O Senhor é tão maravilhoso, Ele é tão bom, e Ele é compreensivo, Ele te entende. Jesus, Ele sabe onde é que tá tuas falhas, mas Ele não fica te apontando o dedo. Tu conta as coisas para Ele, Ele não vai sair falando pros vizinhos e pra igreja toda o que tu tá passando. Vai ficar só entre você e Deus, você e Jesus. Jamais Jesus vai se contando para alguém. Porque Jesus, Ele não quer te humilhar, Ele não quer que você passe vergonha nos lugares. Jesus, Ele quer te honrar. E Ele quer que você seja abençoado. Que você confie somente nele. Creia nele.
Amém, irmãos? Vamos cuidar desses falsos profetas aí, irmãos. Que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar. Comentem aí. Ajuda esse canal a crescer, para o nome de Jesus ser glorificado. Eu sei, eu tô começando agora, eu erro as palavras, eu não sei falar muito bem, assim, me comunicar. Eu tô aprendendo, irmãos. Né? Esse chamado que o Senhor me deu, esse projeto não é meu, é do Senhor. Né? Se fosse por mim, eu nem estaria fazendo vídeo, irmãos. Estaria quieta no meu canto, trabalhando, né? Aí eu chego às vezes cansada do serviço e venho fazer um videozinho para vocês. Então ajuda a esse canal crescer. Se inscreve. Eu tô vendo que tem bastante gente olhando e não estão se inscrevendo. Eu tenho bastante visualização para honra e glória do Senhor Jesus para quem recém está começando, né, irmãos? São pouquinhos dias aí que eu tô nessa luta aí, mas eu sei que o Senhor está comigo. E eu sempre peço para o Senhor, irmãos, bota palavras na minha boca. Espírito Santo, fale por mim nesses vídeos. E que o povo venha te entender, Senhor, porque eu sei que eu tenho dificuldade para falar direitinho, eu não sei falar assim, sabe? Eu gostaria de ter assim que nem essas mulheres e homens que falam bonito. Eu não sei falar, mas é de coração. É buscado as palavras em Jesus para falar para vocês. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor, que Deus, Ele multiplique as bênçãos dele na tua vida. E que cada dia você receba mais do Senhor. Que cada dia o Senhor venha te abençoar e te proteger, te livrar de todo mal. Em nome de Jesus é o que eu peço a Jesus. Eu peço a Deus. E que venha dar força para mim e para você. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor.